Então, pessoal, dando continuidade com o nosso curso de cálculo diferencial e integral 2, mais especificamente estamos trabalhando com técnicas de integração. Hoje vamos aprender a mais uma técnica de integração, que é a chamada mudança de variáveis. Mudança de variável ou mudança de variáveis. Mudanças de variável. Então, basicamente, é mais uma maneira que você tem, ou mais uma técnica que você tem para resolver integrais. Esta é uma outra forma. É claro que você já tem integração imediata, você já sabe resolver integrais aplicando substituição, você já sabe resolver integrais utilizando integração por partes. Aí vamos complementar agora aplicando mudança de variável. Esta mesma mudança de variável ela vai aparecer para vocês no curso de cálculo diferencial integral 3. Só que lá, é claro, bem diferente. Bem diferente não, um pouco modificada, certo? Mas ela vai aparecer para vocês. Então você já fica focado em mudança de variável, que ela vai aparecer aqui em cálculo 2 e vai aparecer em cálculo 3. Então, basicamente, como é que é feita a mudança de variável para que você possa resolver uma integral, pessoal? Basicamente é o seguinte. Eu tenho f, deixa eu escrever aqui. Seja f, eu tenho uma função, aqui a variável da minha função f é x, isso aqui é uma função contínua, ela é contínua no intervalo i. Aí, quando esse intervalo ele é fechado, limitado e fechado, você já sabe que essa função ela é integrável. Então, basicamente, estamos atrás de funções integráveis. Mas basta ela ser contínua aqui, que para você já sabe. Para você já serve, já é útil. Então, o que vamos fazer, pessoal? Então, consideramos a seguinte mudança de variável. Perceba, a minha função f é uma função que depende de x. Eu vou mudar a variável da minha função f. Então, consideramos a seguinte mudança de variável, pessoal. Então, o que vamos fazer? A minha função é uma função que tem variável x. Eu vou trocar essa variável x por uma função que eu chamo de φ, que depende agora de uma variável u, onde eu faço a seguinte exigência para essa minha função φ. Tal que a derivada dessa função φ, nesses pontinhos u, seja diferente de zero, em u. Isso aqui vai acontecer porque quando eu tenho uma função com derivada não nula, acontece que essa minha função ela é inversível. Daí essa minha φ possui inversa, daí essa φ ela é inversível, ou seja, ela possui inversa, ou seja, existe
uma psi, ah, existe uma psi, essa minha psi depende de x, tá o quê? Ou com. Quando eu faço a composição de φ bola psi, isso aqui é igual a x, e quando eu faço a composição de psi bola φ de u, isso aqui é igual a u. Ou seja, essa minha psi é a função inversa da função φ. Como a derivada dessa minha função φ existe, essa função φ é diferenciável, com diferencial não nula, eu garanto que existe a inversa também é diferenciável. Então, você tem que tomar esse cuidado. Função f é uma função que depende de x. Faça a mudança de variável. Vou trocar a variável x pela variável φ, que depende de u. Essa minha φ não é qualquer, é uma função que possui inversa. Então, eu estou fazendo isso. Então, assim, pessoal, quando você olhar para a integral da função f, essa sua função f dependendo da variável x, então eu vou integrar ela em relação à variável x. Acrescentei aqui o dx para significar isso. Isso aqui será igual ao quê? Vamos ver. Percebam, o meu x é igual a φ de u. Então, se eu derivar essa minha função x, ou essa minha variável x em relação à variável u, eu posso fazer isso, eu posso derivar x em relação a u. É a mesma coisa que derivar essa minha função φ em relação à variável u. Só que se você derivar φ em relação à variável u, você obtém a φ ponto de u, que é a sua derivada. Aqui eu estou tomando termos, ou notação clássica para diferencial. Só que da maneira que está aqui, eu quero trazer para cá. Então eu vou meio que reescrever isso aqui para que possa aparecer a notação. Então eu reescrevo isso aqui, pessoal, para que possa cair a notação bem elegante ou bem bonita da maneira como está aqui na integral, para que os símbolos todos se encaixem e eu possa simplesmente trocar o que eu já fiz aqui na integral e tornar essa integral uma coisa mais bonita. Então eu posso pegar essa notação clássica aqui diferencial e simplesmente escrever em símbolos que dx é igual à derivada de φ em u vezes du. Agora sim, eu vou trazer esta informação aqui, esta informação e esta informação eu vou trazer para a minha integral para ver o que acontece. Então vamos lá. A integral da função f que dependia de x, só que o nosso x agora é φ que depende de u, então fica a integral de φ de u. O nosso dx virou derivada de φ no ponto u du, então vezes φ ponto de u du. Então a integral daquela função, à medida que eu fiz essa mudança de variável aqui, perceba o que aconteceu. Ela virou essa integral aqui. E essa integral aqui, se você observar bem, você pode cair em uma integral por substituição. Então eu posso voltar para cá e conheço quem é a integral dessa minha função f composta com u vezes a derivada f composta com φ vezes a derivada dessa minha função φ. Isso aqui é simplesmente φ de u, f grande de u, pessoal, desculpem, mais uma constantezinha k. Percebam. Só que, se você olhar, eu posso obter essa minha u
Cadê, pessoal? Eu posso obter essa minha U simplesmente compondo a inversa da φ com um x. Então eu posso fazer a troca aqui novamente, a fim de voltar para a variável x, simplesmente percebendo que U é simplesmente eu compor a inversa da φ com x. Isso aqui acontece. Então eu trago para cá essa minha psi que depende de x, que é a inversa da φ de U, e atribuo lá no final a nossa constantezinha, que não vai bagunçar a conta em nada, pessoal. Onde esse k ele é uma constante real. Então a mudança de variável. Então, portanto, com essa mudança de variável, x igual a φ de U, que implica que dx é igual a φ ponto de U du. Isso aqui garante que a integral da função f, que depende da variável x, integrando em relação a x, com essa mudança de variável, é igual a simplesmente a primitiva da função f, composta com essa nossa psi de x, mais uma constantezinha k. E agora você consegue resolver essa integral aplicando essa técnica que eu acabei de dizer a vocês. Aí percebam que essa técnica que eu ensinei a vocês agora, ela vai recair em uma substituição e possivelmente em uma integração por partes. Então você vai ter que estar recorrendo ao que fizemos aqui, a uma substituição, integração por partes ou integral imediata. Então o que foi feito anteriormente, você vai subir a escada juntando até chegar aqui. Percebam, pessoal, é isso que acontece. Vamos ver como exemplo como é que faz essa continha. Vou pedir aqui um outro slide. Professor, Diga. é porque se o senhor não quiser ficar pedindo assim slide todo tempo, o senhor pode apertar Ctrl e arrastar para baixo que fica infinito a folha. Deixa eu voltar aqui, Lucas, para ver. Seu teste aí, beleza? É o Ctrl mais Aí arrasta para baixo. com mouse, né? Isso. Legal. Aí depois o PDF fica inteiro, não fica? Aí eu acho que o senhor tira print aí e vai enviando por partes, que fica legal aí, professor. Melhorou. Melhorou. Fica só uma página só, não é isso? Aí não atrapalha o seu raciocínio, né? Aí dá para. Melhorou. Obrigado. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo para ver o que acontece. O exemplo é o seguinte: eu quero calcular a integral da função x ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de x mais 1 dx. Eu quero saber quem é a integral dessa função. Como eu disse a vocês, você deve estar sempre verificando o que já tem feito, ou que você já sabe, comparar com isso aqui para ver se se encaixa, pessoal. Isso aqui não é integral imediata, vocês já sabem disso. Se eu aplicar a substituição diretamente aqui, provavelmente eu não vou deixar essa conta mais fácil.
Eu posso até tentar resolvê-la por integração por partes. Eu posso até tentar fazer isso. Vamos ver o que acontece com integração por partes. Vamos ver. Então, inicialmente, aplicaremos integração por partes para ver o que acontece. Aplicaremos integração por partes. Então, como eu quero aplicar a integração por partes, eu tenho que fazer aparecer aqui nessa integral o U e o dv para que depois eu possa extrair quem é du e quem é o v. Então, vamos lá. Quem é que eu vou chamar de u, quem é que eu vou chamar de dv? Pessoal, o mais interessante aqui é chamar de dv o x ao quadrado e de u a expressão x mais 1. Então, chamamos de u a raiz quadrada de x mais 1. Eu vejo que essa é a maneira mais simples. E dv eu vou chamar de x ao quadrado. Quando eu faço isso, o que temos, pessoal? Tenho que fazer agora aparecer o du. Basta derivar essa expressão aqui. Então, derivando essa expressão, eu obtenho que du é igual a 1 meio. Vai ficar 1 meio, ou melhor, vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de x mais 1 dx. Esse é o nosso du. E o dv, que é simplesmente eu integrar esta expressão aqui, vai me dar o v, que será igual a x elevado a 3 sobre 3, pessoal. X elevado a 3 sobre 3. Pronto. Agora eu vou jogar na fórmula de integração por partes. Então, daí, quando eu olhar para a integral da função x ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de x mais 1 dx, isso aqui eu posso ainda rearranjar. Faço isso mais, né? Jogo logo na expressão. Isso aqui é igual a u, v, menos a integral de v, du. O nosso u é a raiz quadrada de x mais 1. Trago para cá. O nosso v é x elevado a 3 sobre 3. Trago para cá. Menos a integral desse nosso v, que é x elevado a 3 sobre 3, vezes esse du, que é 1 sobre 2 raiz quadrada de x mais 1. Aí aqui eu trago tudo, tanto du como dx. Eu trago tudo. Substituo du por tudo isso aqui dx. Trago todo mundo para cá. Nossa, pessoal, a integral aqui ficou bem mais complicada. Percebam, isso aqui é simplesmente igual a x elevado a 3 sobre 3, que multiplica a raiz quadrada de x mais 1, menos 1 sexto, que multiplica a integral de x elevado a 3 sobre raiz quadrada de x mais 1 dx. Percebam, saímos dessa integral aqui e chegamos aqui. Melhorou muita coisa não, pessoal. Temos mais uma integral para fazer e provavelmente ela não dá tão simples. Percebam. Então, eu até apliquei a integração por partes, mas não facilitou em nada, pessoal.
Não facilitou em nada mesmo. Pelo menos não consigo ver nada de fácil ainda aí, não. Então deixa eu pegar aqui. Ctrl para baixo. Então eu vou colocar aqui. Não foi legal a técnica de integração por partes para esse exercício. Então aqui eu escrevo integração por partes. Não melhorou a conta, pessoal. Não, a conta ficou ainda muito ruim. Então o que eu vou fazer? Vou aplicar outra técnica que eu conheço. Vou fazer uma substituição, uma mudança de variável. Então agora eu escrevo assim. Como não deu certo, então agora aplicaremos mudança de variável, pessoal. Então aplicaremos uma mudança de variáveis. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Deixa eu escrever aqui. Então seja, está aqui a nossa integral. Eu quero resolver a integral de x ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de x mais 1 de x. É isso que nos interessa. Tenho que fazer uma mudança de variável. Então, a mudança de variável que eu tenho que fazer aqui tem que ser uma mudança de variável que torne essa conta mais simples. Perceba, se eu conseguir eliminar essa raiz, a conta já melhora bastante, pessoal. Se eu conseguir eliminar essa raiz. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou tornar essa expressão aqui dentro da raiz uma expressão de uma única variável só, porque, embora não elimine a raiz, mas torna a conta bem mais acessível. Então aqui é sugestivo, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar essa expressão aqui de u. Eu vou chamar isso aqui de u. Então, chamamos que, embora eu não consiga eliminar a raiz, mas vai ficar mais simples. Eu vou chamar de u a expressão x mais 1. É isso que eu vou fazer. Isso aqui é equivalente a eu dizer que o meu x é igual a u menos 1. Então, essa mudança de variável que eu fiz aqui, ele forneceu a função. Perceba que essa expressão aqui é uma função que depende de u. Aqui é a nossa φ. Então, meu x é igual a φ de u. Será que essa função possui derivada não nula? Sim. Então, note que se você derivar essa φ de u em relação à variável u, isso aqui é igual a 1, que é diferente de zero. Então eu estou diante das hipóteses da mudança de variável. Essa minha φ possui derivada não nula. Está aqui a nossa φzinha. Logo, ela possui inversa. Então, está tudo dentro do padrão. Então, qual é o próximo passo, pessoal? Tenho que derivar essa minha x em relação à variável u e tenho que derivar a φ em relação à variável u. Então, dx. Vou derivar essa expressão aqui em relação à variável u. Derivo o segundo número em relação à variável u. É igual a 1 du. Isso aqui é igual a 1 du. Daí,
Trago todas as informações aqui para a nossa integral. Daí a integral de x ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de x mais 1 dx. Isso aqui será igual à integral de... Quem é o nosso x agora, pessoal? O nosso x agora é u menos 1. Então, aqui é onde tiver x, eu vou substituir por u menos 1. Então, x ao quadrado fica simplesmente u menos 1 ao quadrado. A raiz quadrada de x mais 1 é u. Então, fica simplesmente vezes raiz quadrada de u, du. Isso aqui ainda é igual à integral de u ao quadrado, desenvolvendo esse produto notável, menos 2u mais 1. Tudo isso aqui vezes raiz quadrada de u é simplesmente u elevado ao meio, du. Agora eu posso distribuir, multiplico tudo que está entre parênteses por u elevado ao meio, distribuindo. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou fazer esse produto, ó, u ao quadrado vezes u elevado ao meio. Quando eu faço esse produto, dá o quê? Fica u elevado a 2 mais 1 meio. 2 mais 1 meio dá 4 mais 1, dá 5 meio, não é isso? Fica u elevado a 5 meio. Esse produto aqui. Faço agora o produto de menos 2u por u elevado ao meio. Quando eu faço esse produto, eu obtenho menos 2u elevado a 1 mais 1 meio. 1 mais 1 meio fica 2 mais 1 sobre 2, fica 3 meio. Então, fica simplesmente u elevado a 3 meio. E faço o produto de 1 por u elevado ao meio. Quando eu faço o produto de 1 meio por 1, não altero a conta em nada. Fica simplesmente u elevado a 1 meio. Tudo isso aqui eu vou integrar em relação à variável u. Por isso eu acrescentei aqui o nosso du. Fazendo as continhas, pessoal, eu posso quebrar essa integral aqui, integral da soma. Isso aqui é simplesmente a integral de u elevado a 5 meio du, menos 2 vezes a integral de u elevado a 3 meio du, mais a integral de u elevado ao meio du. Aqui todas as integrais, todos esses fatores que possuem integral aqui, todos os três são integrais imediatas. Todos. Se você olhar aqui na integral imediata, todos se encaixam aqui, pessoal, no item B. Basta eu somar a potência mais 1, tanto aqui na função x como no denominador. Não altere nada. Melhor, não altere nada, você encontra a integral. Essa é a expressão correta. Então, se você olhar para u elevado a 5 meio, isso aqui fica simplesmente u elevado a 5 meio mais 1, aqui por integral imediata, integração imediata, sobre 5 meio mais 1, menos 2 vezes u, quando eu olhar para a integral de u elevado a 3 meio. Isso aqui é igual a u elevado a 3 meio mais 1, sobre 3 meio mais 1, mais a integral de u elevado ao meio é simplesmente u elevado ao meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. Aí aqui no final acrescento a nossa constantezinha k. Isso aqui ainda é igual, só fazendo as operações aritméticas que aparecem aí, pessoal. U elevado a 5 meio mais 1, fica 5 mais 2, 7. Então, fica u elevado
a 7,5 sobre 7,5 menos 2 vezes 3,5 mais 1. 3 mais 2, 5 sobre 2. Tudo isso aqui sobre 5,5. Mais 1,5 mais 1, fica 1 mais 2, 3,5 sobre 3,5, mais a constantezinha K. Posso melhorar esta continha. Isso aqui é simplesmente igual a 2, U elevado a 7,5 sobre 7, menos, vai ficar, fica o quê? Fica 2 quintos vezes 2, fica menos 4, menos 4, U elevado a 5,5 sobre 5, mais, aqui vai ficar 2, U elevado a 3,5 sobre 3, mais K, onde esse nosso K é uma constante. Onde K é uma constante real, pessoal. Percebam que eu resolvi a conta, mas ainda está na variável U. Eu tenho que voltar para a variável X. Então, como que eu faço? Eu vou olhar para cá, porque U é igual a X mais 1. Então, agora eu vou substituir novamente. Vou trocar U por X mais 1 para que eu possa voltar para a variável X novamente, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Ora, o nosso U é igual a X mais 1. Então, assim, a integral de x ao quadrado, que multiplica raiz quadrada de x mais 1 dx, isso aqui é igual a simplesmente, perceba, eu vou trocar onde tem u por x mais 1, pessoal, para que possamos voltar para a variável x novamente. Então, será igual a 2, que multiplica x mais 1 elevado a 7,5 sobre 7, menos 4, que multiplica o nosso u, que é x mais 1 elevado a 5,5 sobre 5, mais 2, que multiplica o nosso u, que agora é igual a x mais 1 elevado a 3,5 sobre 3, mais a constantezinha k. Então, a maneira que fizemos, ou a substituição que foi feita, então, a substituição que foi feita, pessoal, cadê? A substituição que foi feita, realmente foi uma boa substituição e conseguimos encontrar quem é a integral da função que queríamos. Pessoal, ficou legal agora, né? Ficou bom. Eu posso transitar no mesmo slide. Agora sim, pessoal. Conseguimos calcular a integral da função x ao quadrado sobre x mais 1, aplicando simplesmente essa mudança de variável. Percebam. Saímos de uma integral que estava complicada, chegamos aqui em uma integral simples, ou seja, quebramos isso aqui em 3 integrais, todas sendo integrais imediatas. Então, foi isso que aconteceu. Professor, Foi. onde foi que entrou a inversa aí? Onde é que entrou a? A inversa. A inversa, né? A inversa, ela entra aqui, ó. Aqui no final, basicamente, deixa eu voltar aqui na definição. Que você consegue resolver a sua
a sua integral, mas em função de u. Você vai obter a primitiva em função de u. Como minha primitiva está na função de u, eu tenho que voltar para a variável x. Então, como que eu volto para a variável x? Considerando a inversa. Aqui, não tem problema, porque se você olhar para x mais 1, cadê? Está aqui a mudança. Essa inversa, ela é imediata, não tem tanto o que fazer. Mas poderia ser que a mudança não fosse essa. Então, você teria que realmente estar diante de uma função que possuísse inversa para que você pudesse retornar para a variável x novamente. Aqui não foi necessário investigar onde é que a função realmente possui inversa, ou onde que a derivada não nula. Não foi preciso porque a função aqui é bem simples, pessoal. Aqui é simplesmente u igual a x mais 1. Mas sei lá, se fosse nosso u fosse igual a 1 sobre x menos 1, por exemplo, você teria que ver onde é que essa função tem inversa, a fim de ver se as coisas realmente se encaixam dentro do intervalo que você quer integrar. Então, aí é onde ela aparece. Aí o que podemos perceber é o seguinte, pessoal. Aplicamos mudança de variável. Aqui eu fiz a mudança de variável. Eu disse que x é igual a φ de u. Isso aqui garante que dx é igual a φ de u du. Isso aqui vai dizer a vocês que a integral da função f de x, dx, é igual a simplesmente f de psi de x mais uma constantezinha k. Aqui, integral indefinida. E se fosse integral definida, pessoal? Se fosse integral definida, então aqui teríamos a integral, será de a b, da função f de x dx. Quando eu faço isso aqui, eu fiz a mudança. Aqui o nosso x ele varia de a até b. Essa é a variação para o x. Só que esse nosso x agora é φ de u. Então, a variação aqui seria de φ de uma outra coisa. Como é que eu obteria essa minha variação agora, pessoal? Agora eu mudaria aqui a variação. Aqui provavelmente seria a variação de psi de a até psi de b. Não é isso? Da minha função composta com a minha φ de u vezes a filhinha de u du. Fica isso aqui. Quando você viesse para resolver isso aqui, simplesmente eu obtenho a minha φ de u mais k, com a minha variação que agora é dada. A psi, ela pega a x e leva em u. Então, aqui seria psi de a, psi de b. E continuaria válido o nosso resultado, onde simplesmente eu só teria que tomar cuidado aqui com o meu limite de integração. Mas, como eu disse a vocês, vocês podem fazer as contas para integrais definidas, melhor, integral indefinida, e depois só olhar para o limite de integração, pessoal. Ou seja, aqui seria integral definida. Integral definida. Ou seja, aqui você faz as continhas. Como integral
indefinida. Eu chego que isso aqui é igual a uma f de psi de x mais k. Em seguida, eu olho para a integral definida. Integral de a a b, da minha f de x dx. Isso aqui é simplesmente essa minha f de psi de x mais k com a variação de a a b. Porque aqui eu já fiz a mudança. Quando eu aplicar aqui a psi, que é a inversa, eu já estou na variável x. Como eu já estou na variável x, eu permaneço com a variação para o a e para o b. Aqui não, aqui eu estou com a variável u. Então eu preciso que a minha variação seja diferente. Seja justamente a imagem da minha função inversa aplicada a essa a e essa b. Então, você pode utilizar isso aqui sem nenhum problema, como estávamos fazendo anteriormente. Faço, resolvo como integral indefinida, depois aplico os limites de integração e obtenho uma integral definida. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo. Vou mudar aqui a canetinha. Eu quero calcular a integral de 0 a 1 da função 1 menos x ao quadrado dentro da raiz de x. É isso que eu quero fazer, pessoal, isso que nos interessa. Eu quero resolver essa integral definida aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou resolver a integral indefinida, vou encontrar o valor dessa integral e depois de encontrar a solução na variável x, eu vou simplesmente atribuir os limites de integração. Então, vamos lá. Então, aplicaremos aqui uma mudança de variável. Então, aplicaremos mudança de variável. Vou sair da variável x e vou obter uma outra variável, que é a variável u. Então, para integrar isso aqui, pessoal, eu tenho que eliminar essa raiz quadrada. Como que eu elimino essa raiz quadrada? Eu vou eliminar essa raiz quadrada da seguinte maneira. O que dá para perceber é o seguinte. Então, note que se você olhar para a seguinte relação trigonométrica, pessoal. Se você olhar para... Aqui eu tenho a identidade, a relação fundamental. Seno ao quadrado de... Vou escrever u mais cosseno ao quadrado de u. Isso aqui é igual a 1. Isso aqui vai nos dizer o quê, pessoal? Isso aqui é equivalente a dizer que será seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado, tanto faz. Aí fica o seu critério. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que cosseno ao quadrado de u é igual a 1 menos o seno ao quadrado de u. Ou seno ao quadrado de u é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de u. Tanto faz, fica aqui o seu critério. Então, se você olhar para a relação fundamental, isso aqui é sugestivo, e ele vai lhe dar a sugestão do que você tem que fazer aqui nessa raiz. Porque como aqui está o quadrado, se eu passo a raiz quadrada aqui, e eu passo a raiz quadrada aqui, eu vou eliminar essa raiz, porque aqui eu tenho o cosseno ao quadrado, que vai ficar simplesmente o cosseno. Pessoal, então isto é uma sugestão boa. Então, daí, eu vou olhar para essa sugestão que apareceu aqui e vou chamamos de u,
ou melhor, chamamos de x, a função seno de u. Eu vou fazer isso. O que temos, pessoal? Então, o que temos? Se eu digo que x é igual a seno de u, então o nosso dx ele é igual à derivada do seno de u em relação à variável u, que é igual a cosseno de u du. Aqui é o nosso dx. Aí eu vou trazer para a nossa integral tanto x igual a seno de u, como o nosso dx, que eu vou substituir lá na integral agora por cosseno de u du. E assim, quando eu olhar para a integral indefinida da função raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui será igual a simplesmente a integral de... Estou começando com a indefinida, depois eu mudo para a definida no final. O nosso x agora é seno de u. Então vai ficar a raiz quadrada de 1 menos seno de u ao quadrado, substitui o x por seno de u, dentro da raiz. O nosso dx, cadê? O nosso dx é igual a cosseno de u du, vezes cosseno de u du. Aqui é o nosso dx. Se você olhar para 1 menos seno ao quadrado de u, por relação fundamental trigonométrica, isso aqui é igual a cosseno ao quadrado de u. Acabamos de fazer isso, pessoal. Então isso aqui é igual a simplesmente a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de u, aqui por relação fundamental. Isso aqui é igual a cosseno ao quadrado de u. Trago para cá. E o que eu tinha posterior eu conservo. Então, cosseno de u du eu repito. Eu posso extrair a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de u. Isso aqui será igual a simplesmente a cosseno de u. Então isso aqui será igual. Aí o que acontece, pessoal? Isso aqui pode ser mais cosseno ou menos cosseno, não é isso? Vamos traçar o módulo e considerar o cosseno em algum intervalo positivo, para evitar a parte negativa do cosseno, certo? Então, vou simplesmente aproveitar a parte negativa. Ou melhor, a parte positiva. Então, isso aqui é igual a cosseno de u, vezes o cosseno de u, du. Que ainda é igual à integral de cosseno de u ao quadrado du. Então, saímos da integral de 1 menos x ao quadrado dentro da raiz, em relação à variável x, e chegamos à integral de cosseno de u ao quadrado, ou cosseno ao quadrado de u, em relação à variável u. Aí eu vou olhar para cá e resolver essa integral. Essa integral aqui você tem duas maneiras de fazer. Ou você aplica integração por partes, ou então utiliza relação trigonométrica. Das duas maneiras dá certo, pessoal. Então, para ser mais breve, eu vou utilizar relação trigonométrica. Mas ela pode ser resolvida também por integração por partes. Então, note o seguinte, pessoal. Note que cosseno ao quadrado de u, isso aqui por relação trigonométrica, isso aqui é igual a simplesmente a 1 meio mais 1 meio do cosseno de 2u. Isso aqui acontece. Então, daí, quando eu venho aqui para a integral, daí a integral de cosseno ao quadrado de u du é simplesmente igual à integral de 1 meio mais 1 meio do cosseno de 2u du. Eu posso quebrar isso aqui na integral da soma.
Então, isso aqui é igual a simplesmente a 1 meio da integral de du mais 1 meio da integral de cosseno de 2u du. Cosseno de 2u du, por substituição, resolvemos isso acho que foi na aula anterior, 2 aulas antes, eu não sei. Mas aqui, por substituição, você também conhece. Então aqui é simplesmente 1 meio de u mais a integral do cosseno de 2u é igual a 1 meio do seno de 2u, pessoal. Então, 1 meio vezes 1 meio fica simplesmente 1 quarto do seno de 2u. O que eu consegui resolver? Essa integral aqui. Consegui resolver e o valor dela está aqui. Então, assim, pessoal, o que segue? Então, segue que a integral da função 1 menos x ao quadrado dentro da raiz, ou melhor, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado de x. Chegamos por mudança de variável, que isso aqui é igual à integral de cosseno ao quadrado de u du. Só que a integral de cosseno ao quadrado de u du é igual a 1 meio de u mais 1 quarto do seno de 2u mais a constantezinha que tem que aparecer, pessoal. Eu encontrei a integral da função raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, só que eu encontrei essa função em função de u. Essa integral em função de u. Vou fazer voltar para a variável x novamente. Agora, como é que voltamos para a variável x, pessoal? Percebam, o seno de u é igual a x. Eu quero que essa minha função... Deixa eu escrever aqui. Aqui é o nosso φ de u. Aqui é a φ de u, pessoal. É a função seno de u. Onde é que essa função possui derivada não nula, pessoal? Vamos analisar. Que é para ver onde é que ela faz sentido falar em inversa. Vamos ver. Então, deixa eu escrever aqui. Então, voltaremos. Voltaremos para a variável x, pessoal. Nossa. Como nossa x ela é igual a seno de u, aqui onde φ de u é igual a seno de u, então, pessoal, eu vou olhar para a derivada da função seno. A derivada dessa função, que é uma função que depende de u, a derivada da função seno é a função cosseno. Então, isso aqui é igual a cosseno de u. Quando é que cosseno de u é não nulo, pessoal? O cosseno de u ele será não nulo? Eu posso simplesmente considerar o u variando de menos π sobre 2 aberto até π sobre 2. Se eu faço isso, a função cosseno não vai zerar, pessoal. Vocês concordam com isso? Então isso aqui será diferente de zero. Para todo u variando de menos π sobre 2 até o π sobre 2. Com essa variação aqui, a minha função cosseno não vai se anular, pessoal. Vocês concordam com isso? Então, como eu devo voltar para a variável x, eu tenho que olhar para a inversa da função φ, que é a função psi. E essa função inversa só vai fazer sentido aqui, pessoal. É aqui que ela vai fazer sentido. Senão você vai estar tomando uma função que não tem significado
Você até encontra uma expressão, mas é uma expressão sem significado. Então, como tudo isso aqui aconteceu, como essa minha x é igual a seno de u, qual é a inversa da função seno, pessoal? A inversa da função seno, vocês também conhecem e sabem que é a função arcosseno. Ora, arco seno. Aqui eu vou colocar arco seno de x igual a PC de x com x. Esse meu x tem que ser um x bem dado, bem definido. Tem que ser justamente no intervalo que satisfaz essa relação aqui, pessoal. Perceba esse intervalo que satisfaz essa relação, então o x tem que estar variando onde, pessoal? O arco seno de x vai variar no intervalo de a função seno é uma função ímpar, então ele vai estar variando de menos 1 a 1, não é isso? Onde esse meu x vai variar aberto de menos 1 a 1. Essa é a variação que faz sentido essa minha função arcosseno. Esse aqui é a inversa da função φ de u igual a seno de u, pessoal. Essa é a sua inversa. Agora eu sei como retornar a variável x. Agora sim, ó, eu cheguei até aqui com a variável u. Até aqui eu cheguei com a variável u. Tenho que voltar para a variável x. Logo, retornando para a variável x, eu garanto que a integral da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx, isso aqui é igual a simplesmente ao quê, pessoal? Vamos voltar agora para a variável x. O u, cadê? Eu não disse que é u, né, pessoal? Mas aqui, isso aqui vai ser o u, certo? Eu não ter escrito isso, né? Eu não escrevi. Então, esse aqui é o nosso u. Aqui é o nosso u. Arco seno de x. Tudo isso aqui é igual a 1 meio de u mais 1 quarto do seno de 2u mais k. Então, isso aqui é igual a 1 meio de... O nosso u é arco seno de x. Isso aqui é o arco seno de x mais 1 quarto do seno, vai ficar o quê? Vai ficar o seno do arco, de 2 vezes o arco seno de x, pessoal. É isso mesmo, fica 1 quarto, que multiplica o seno de 2 vezes o arco seno de x. Tudo isso aqui mais a constantezinha k. Se fosse só o arco, fosse simplesmente só o arco seno de x, aqui seria imediato e seria igual a x. Aí você tem que tomar só esse cuidado aqui, porque tem que olhar para o seno do arco duplo, para ver qual é a expressão que ela vai lhe dar, para poder desenvolver isso aqui. Mas dá certo também do mesmo jeito, certo? Deixa para vocês verificarem o que é o seno do arco duplo, o seno da soma de A mais B, e trazer para cá, certo? Depois vocês verifiquem. Aqui é a integral indefinida. Aqui é a integral indefinida. Portanto, agora eu conheço o que é a integral definida, pessoal. Portanto, a integral definida. Integral definida de quem? Deixa eu ver. De 0 a 1. A integral definida de 0 a 1. De quem, pessoal? De 1 menos x ao quadrado de x. Simplesmente será igual a 1 meio
do arco seno de x mais 1/4 do seno de 2 vezes o arco seno de x, variando de 0 a 1. Ah, isso aqui faltou a constante, né? Isso aqui vai dar o quê, pessoal? Isso aqui vai dar o quê? Mais a constante. Isso aqui vai resultar em quê? O arco cujo seno é igual a 1. Quem é o arco cujo seno é igual a 1, pessoal? Temos que ver. Quem é o arco cujo seno é igual a 1? Π sobre 2. Dá certo? Então, o seno de π sobre 2 é 1. Então, aqui fica igual a 1 meio. Mais o arco cujo seno é igual a 1. Então, π sobre 2, pessoal. Aqui é π sobre 2. Então, fica π sobre 4, mais 1/4. Vai ficar o seno de 2 vezes o π sobre 2, que fica o seno de π, que é 0. Aí desaparece, a expressão aqui não vai entrar. Agora eu substituo com o 0, mais constante. Agora eu vou olhar para o 0. Qual é o arco cujo seno é igual a 0, pessoal? Pode ser o 0. Nesse intervalo de menos π sobre 2 é π sobre 2. Então aqui vai zerar. Novamente vai ficar o seno de 0 mais a constante, menos a constante. Então isso aqui é igual a π sobre 4. Aí percebam, professor, mas a função inversa ou a função cosseno não vai estar definida, ou melhor, ou a função derivada de cosseno não vai estar definida em menos π sobre 2 e π sobre 2. Correto? Ela não está definida. Mas o teorema fundamental do cálculo, que é o que estamos fazendo aqui, ele garante que isso também é verdade nos extremos, pessoal. Percebam, isso aqui também passa a ser verdade, certo? Embora isso aqui não aconteça. Perceba que eu não estou considerando, tá? Que eu não estou considerando o igual a menos π sobre 2 ou o igual a π sobre 2. Isso aqui eu estou dizendo, não está definido aqui. Ok. Mas se eu aplicar o teorema fundamental do cálculo, ele garante que isso aqui é verdade. Percebam. Então esse meu valor é igual a π sobre 4. As continhas estão corretas. O seno de 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. Não alterou nada. E com isso conseguimos encontrar o valor dessa integral definida, pessoal. Aqui eu coloco. Essa aqui é uma integral definida. Esta aqui. Certinho? Professor, Oi. é porque você pode só subir bem aí lá no comecinho da questão, só porque eu não sei, na verdade, exatamente o que eu estou estranhando, mas é porque, tipo assim, tem a integral, né? Sim. Que você pediu para a gente encontrar, que é a integral de 0 a 1 de raiz de 1 x ao quadrado em relação a x. Aí, quando você fez a volta, ela só fica delimitada naquele intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Isso. E aí, porque a integral original que você pediu, ela não tinha essa delimitação. É porque, tipo assim, eu estou pensando que nesse intervalo a gente encontrou esse valor. E se eu tomasse outro intervalo qualquer, ia encontrar outro valor. E aí eu posso ter infinitos valores para uma mesma integral. Né? Não, Não não, sei se mas eu tem fui. que considerar isso aqui, ó. Tem que levar em consideração isso aqui. Só um instante, pessoal. Ó,
Posso ter que levar em consideração o limite de integração aqui, que é de 0 a 1. Eu vou encontrar um limite de integração para minha função cosseno para minha função seno. No caso de menos π sobre 2 é π sobre 2. Esse negócio, teoricamente, seria infinito. Eu encontro infinitos intervalos, basta eu colocar um casinho no lado esquerdo e um casinho no lado direito, já mudou tudo. Mas é que tá, pessoal, a função seno e a função cosseno são funções periódicas. Então, você pode encontrar outros intervalos de integração, como esse. Está correto, você encontra infinitos. Mas, por periodicidade, você vai cair no mesmo lugar. Então, essa é a sutileza. É por isso que basta considerar esse menos π sobre 2 e π sobre 2, que é o mais simples, e fazer as continhas, porque o restante, por periodicidade, eles vão coincidir. Eu entendi. Será a mesma imagem nesse intervalo, pessoal. Eu tenho infinitos intervalos, tá certo, mas a imagem será a mesma. Aí, quando você chegar aqui no final, realmente está aberto. Ó. Menos π sobre 2 não faz parte do U, π sobre 2 também não. Mas se você aplicar o teorema fundamental do cálculo, porque a função primitiva tem que coincidir com a função que eu estou integrando no aberto, pessoal. É lá que elas têm que coincidir. Então, eu já posso utilizar esse fato e trazer para cá. Aí resolve, porque é no aberto que elas têm que coincidir. É por isso que dá certo, porque isso aqui acontece. Ó. Pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de AB. Não, deixa eu tirar esse AB daqui, deixa só assim. Se eu olhar para a primitiva, tá, a função dx é uma f grande, de x mais k, tá o quê? Essa f ponto de x, ela tem que ser igual à função f pequeno de x, para todo x pertencente ao intervalo aberto AB, pessoal. Isso que tem que acontecer. Se isso aqui acontece, ela é uma primitiva. Aí dá certo. Percebam. É por isso que dá para fazer. E o que vai acontecer é que essa função grande primitiva, ela tem valor aqui. Ela tem valor no extremo. O que não tem valor no extremo é você olhar para a inversa aqui. Cadê, pessoal? Não tem valor no nulo. É a inversa. Aí sim, ela está tirando esses problemas, mas o restante está certo. Melhorou? Eu entendi agora. Vamos fazer um outro exemplo, pessoal. Vou pegar aqui a canetinha azul. Outro exemplo é o seguinte. Eu quero calcular a integral da função raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx. Eu quero calcular a integral para essa função, pessoal. Perceba que ela é parecida com a integral do exercício anterior. A diferença é que aqui eu tenho um sinal de mais. De imediato, eu vou aplicar mudança de variável a essa integral, pessoal. Então, aqui eu já digo o que vou fazer. Então, aplicaremos mudança de variável. Então, a ideia é você eliminar essa raiz quadrada. Como que elimina a raiz quadrada? Novamente, você tem que recorrer a relações trigonométricas, pessoal. Então, se você olhar para relações trigonométricas, o que você consegue perceber é o seguinte. Então, note que isso aqui é a motivação para a variável que você vai mudar. Note que, se você olhar para a expressão secante,
Aqui eu vou mudar, eu não vou chamar, eu vou chamar de U, não tem problema não. Ah, mas depois eu quero, vou chamar de teta, pessoal, porque depois eu vou ter que chamar U de novo, para não ficar confuso. Então eu chamo aqui de teta, só para questão de estética, certo? Então eu vou chamar de secante ao quadrado de teta mais tangente ao quadrado de teta, ou melhor, menos, né? Menos tangente ao quadrado de teta, isso aqui por trigonometria é igual a 1. Isto é, quando eu olhar para tangente ao quadrado de teta, ou melhor, quando eu olhar para secante ao quadrado de teta, isso aqui é igual a 1 mais tangente ao quadrado de teta. E se você passar a raiz quadrada no primeiro membro e passar a raiz quadrada no segundo membro, você consegue se livrar dessa expressão aqui, pessoal. Porque a raiz quadrada de secante ao quadrado de teta é secante de teta. Certo? Então, por essa relação fundamental aqui, ou por essa relação trigonométrica, eu consigo ter uma ideia, ou consigo enxergar uma motivação para a variável que eu vou ter que mudar aqui nessa minha integral. Então, daí, eu vou comparar essa expressão aqui, pessoal, com a minha integral. Então, se eu comparar essas duas, eu sei que se eu chamar x de tangente de θ, eu consigo uma boa mudança de variável a fim de eliminar essa integral. Se eu chamar x de tangente de θ, eu consigo uma boa variável a fim de mudar a fim de me livrar dessa raiz quadrada que apareceu aqui. Certo? Então, vamos lá. Então, essa sugestão é boa. Então, chamando de x de tangente de θ, aqui poderia ser tangente de u. Como eu sei que esse negócio vai cair, sei lá, em uma integração por substituição ou por partes, eu tenho que fazer novamente uma substituição ou uma integração por partes, eu vou deixar o u para usar mais à frente. Aqui eu vou chamar de θ, certo? Então, chamando o x de tangente de θ, o que temos, pessoal? Dx, derivo aqui o primeiro membro e derivo o segundo membro, só que o segundo membro vou derivar em relação à variável θ. Qual é a derivada da função tangente de θ? A derivada da função tangente de θ é igual a secante ao quadrado de θ. Então isso aqui é igual a secante ao quadrado de θ de θ. Então essa expressão aqui é a nossa φ de θ, que é a nossa mudança de variável. Vou pegar essas informações e vou trazer aqui para a integral. Então, assim, trago todo mundo para cá e vejo o que acontece, pessoal. Então, vamos lá. A integral da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado de x. Isso aqui será igual simplesmente à integral de raiz quadrada de 1 mais o nosso x é tangente de θ. Então, vai ficar tangente ao quadrado de θ dentro da raiz, vezes o dx. Quem é o dx? O dx é simplesmente igual a secante ao quadrado de θ de θ. Então, ficou secante ao quadrado de θ de θ. Só que vocês já perceberam que 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ? Então isso aqui é igual a simplesmente a raiz quadrada de
secante ao quadrado de θ vezes secante ao quadrado de θ de θ. Ah, eu posso extrair a raiz quadrada de secante ao quadrado de θ. Eu obtenho simplesmente que isso aqui é igual a secante de θ vezes secante ao quadrado de θ de θ. Então, saímos da integral de 1 a x ao quadrado dx e chegamos na integral de secante de θ vezes secante ao quadrado de θ de θ. Aí, o que dá para fazer aqui, pessoal? O que dá para fazer aqui, eu tenho que aplicar a integração por partes aqui, a substituição. Vamos ver como é que eu resolvo essa integral aqui. Qual é a integral de secante de 3 de θ de θ? Então, temos que fazer essa continha. Eu vou escrever aqui como um cálculo auxiliar. Então, aqui eu faço um cálculo auxiliar. Aqui está começando o nosso cálculo. Eu quero saber qual é a integral de secante 3 de θ de θ, que é igual a secante de θ vezes secante ao quadrado de θ de θ. É isso que nos interessa. Então, o que vamos fazer aqui, pessoal? Eu vou aplicar a integração por partes. É isso que eu vou fazer. Eu vou aplicar a integração por partes para resolver essa integral aqui. Então, aplicaremos integração por partes. Pronto, aqui tá bom. Então, aplicaremos integração por partes. Então, quem é que eu vou chamar de U e quem é que eu vou chamar de dv? É tentativa, não é, pessoal? Então, vamos lá. Chamaremos... Eu vou chamar de U a expressão secante de θ e vou chamar de dv a expressão secante ao quadrado de θ de θ. Perceba, por isso que eu não chamei aqui em cima a nossa mudança de variável como uma função de U, pessoal. Só questão de estética mesmo, certo? Por isso eu coloquei um θzinho aqui. Porque aqui eu tive que chamar novamente uma outra técnica de integração e aqui sim eu resolvi deixar para chamar de U. Só por isso. Quando eu faço isso, então o que temos, pessoal? Tenho que derivar a função U, du. Qual é a derivada da função secante de θ, pessoal? A derivada da função secante de θ é igual ao quê? Fica secante de θ vezes a tangente de θ fica o quê, pessoal? Derivada secante. Secante V menos. Fica secante de θ. Tangente de θ, é isso? Fica 0 menos seno. Seno fica 0. Derivada fica cosseno. Não, 0 seno sobre seno ao quadrado. Fica secante vezes tangente, não é isso, pessoal? Fica secante de θ vezes tangente de θ. Vocês concordam que isso é verdade? Fica secante vezes tangente? Concordo. Então, aqui é o nosso du. Aí está faltando o nosso v. Eu tenho que integrar o dv para obter o v. Qual é a integral de secante ao quadrado de θ? É tangente de θ.
Pronto. Conheço quem é o U, conheço quem é o V, sei quem é o DU. Então, daí, o que vai acontecer? Pessoal, essas continhas de derivada disso, essas coisas, vocês podem ir fazendo aí com um papelzinho para conferir se está certo mesmo, pessoal. E não dá para voltar mais essas continhas não, certo? Vocês fazem de cabeça, aí vocês conferem para ver se está certo ou errado. Então, daí, o que vai acontecer, pessoal? Daí a integral de secante 3 de θ de θ, que é a mesma coisa que integrar a função secante de θ vezes secante ao quadrado de θ de θ. Vou aplicar a integração por partes, então fica o v menos a integral de v du. O eu conheço, é secante de θ. V também eu conheço, é tangente de θ. Menos a integral de v, que é tangente de θ, vezes o nosso du, que é secante de θ, vezes tangente de θ. Secante de θ, vezes tangente de θ, de θ. E faltou de θ, pessoal. Faltou. Pronto. Eu posso reorganizar esta conta. Isso aqui é igual secante de θ vezes tangente de θ, menos a integral de secante de θ vezes tangente de θ de θ. O que dá para fazer? Tangente ao quadrado, pessoal. Tangente ao quadrado. O que dá para fazer aqui, pessoal? Vamos voltar novamente à relação trigonométrica para tangente e para secante. Secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é igual a 1. Então, tangente ao quadrado é igual a tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1, pessoal. Secante ao quadrado menos 1. Eu vou trazer para cá. Então, tudo isso aqui é igual a secante de θ vezes tangente de θ, menos a integral de secante de θ vezes tangente ao quadrado de θ. Eu acabei de dizer a vocês que, por relação trigonométrica, isso aqui é igual a secante ao quadrado de θ menos 1. Aí aqui eu repito de θ. E aqui eu repito de θ. Continuando, isso aqui ainda é igual a secante de θ vezes tangente de θ menos a integral de secante elevado a 3 de θ menos secante de θ, tudo isso aqui de θ, que ainda é igual a secante de θ vezes tangente de θ menos, vou quebrar essa integral na integral da soma, secante elevado a 3 de θ de θ, mais a integral da secante de θ de θ. Perceberam, pessoal, que essa expressão para secante elevado a 3 de θ apareceu no segundo membro, apareceu aqui, e apareceu no primeiro membro. Então, eu posso trazer essa expressão aqui para o primeiro membro e somar com essa. Então, assim. Trago essa expressão aqui para o primeiro membro, vou somar com essa, eu vou obter aqui duas vezes a integral de secante 3 de θ, eu trago ela para cá, deixo o restante todo no segundo membro.
é igual a secante de θ vezes tangente de θ mais a integral de secante de θ de θ. Secante de θ, se você olhar na tabela de integrais imediatas, cadê, pessoal? Ela é imediata. Está aqui. A integral da secante é igual ao ln do módulo de secante mais tangente. Então, vou trazer para cá. Repito, secante de θ vezes tangente de θ. Esta aqui é imediata. Ela é imediata. E é igual a ln do módulo de secante mais tangente. Mais o ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ. Não vou colocar a constante, porque eu vou deixar para colocar a constante no final do exercício, pessoal. Logo, agora eu conheço quem é a integral da função secante elevado a 3 de θ de θ. Vou dividir aqui por 2 o primeiro membro. Vou dividir o segundo membro por 2. Quando eu faço isso, eu obtenho um meio de secante de θ vezes tangente de θ, mais um meio do ln do módulo de secante de θ, mais tangente de θ. Agora eu encontrei quem é a integral, vou fechar aqui o cálculo auxiliar, porque agora eu conheço quem é a integral da função secante elevado a 3 de θ. Vou voltar aqui para o nosso exercício. Eu mudo aqui a canetinha. De volta ao exercício. O que temos, pessoal? O que temos que é a integral da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado de x. Então, a integral da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado de x. Tínhamos parado na integral de secante elevado a 3 de θ de θ. Só que pelo cálculo auxiliar eu conheço essa integral. Ela é um meio de secante de θ vezes tangente de θ mais um meio do ln do módulo de secante de θ mais a tangente de θ. Aí agora aqui no final eu acrescento a nossa constante, pessoal. Mais k, onde esse k é uma constante real. Onde k é uma constante. Então, eu consegui resolver essa integral. Só que eu consegui resolver essa integral, mas na variável θ. Justamente na variável que eu utilizei para fazer a mudança de variável. Eu tenho que voltar para a variável x. Então, voltaremos para a variável x. Como é que eu volto para a variável x, pessoal? Tem que ver quem é inversa. Cadê? Tá aqui. Chamamos x de tangente de θ. Aqui é a função φ. Tem que olhar para a inversa de φ, que é o arco tangente de x. Essa é a inversa de φ. Onde a função faz sentido, sempre onde a função tangente de θ não muda. Melhor, derivada de tangente de θ, não tangente de θ. Derivada. Voltaremos. Vou colocar aqui um ponto.
Ora, o nosso x é igual a tangente de θ, donde o nosso θ será igual simplesmente ao arco cuja tangente é igual a x, pessoal. Agora, onde esse negócio faz sentido, novamente eu digo a vocês, vocês têm que olhar onde é que a função inversa faz sentido aqui nesse exercício. Então, tem que olhar para a derivada da função tangente de θ, ela vai dar a sugestão de onde isso aqui faz sentido, certo? De onde isso aqui acontece, então o que segue? Segue que a integral da função 1 mais x ao quadrado, aqui dentro da raiz, dx, isso aqui é igual a simplesmente a 1 meio de quê, pessoal? O nosso θ é arco tangente de x, então eu vou trocar o θ por arco tangente de x. Então fica 1 meio do seno não, secante. 1 meio de secante de θ, que o θ agora é arco tangente de x, vezes tangente de θ. Só que o θ é arco tangente de x. Se eu componho tangente com arco tangente, eu obtenho a identidade, pessoal. Então, aqui vai ficar simplesmente vezes x, mais 1 meio do ln do módulo de secante de θ. Nosso θ é igual a arco tangente de x. Então, fica simplesmente secante do arco tangente de x, mais, quando eu componho tangente de θ com arco tangente de θ, eu estou compondo uma função com a sua inversa, que dá a identidade. Então isso aqui fica simplesmente x mais k. Ou seja, agora conhecemos a integral da função 1 mais x ao quadrado aqui dentro da raiz de x. Isso aqui é igual simplesmente a 1 meio de secante. Se eu quero melhorar a conta, vou escrever do mesmo jeito. Isso aqui é simplesmente igual a x sobre 2, que multiplica secante do arco tangente de x, mais 1 meio do ln do módulo de secante do arco tangente de x, mais a constantezinha k, pessoal. E assim conseguimos resolver essa integral com essa nossa mudança de variável. Vamos fazer mais um exemplo. Ficou muito legal agora esse slide, pessoal. O outro exemplo é o seguinte. Eu quero calcular quem é a integral da função 1 sobre cosseno de x dx. Isso aqui dá até para você utilizar esse negócio de modo imediato, mas eu vou fazer as continhas só para apresentar para vocês uma mudança de variável específica, certo? Só para isso. Mas dá para fazer esse modo imediato, não se preocupe não. Eu vou utilizar mesmo só para que vocês vejam que outras coisas também podem acontecer, certo? Então vamos ver. Então eu quero calcular a integral da função 1 sobre cosseno de x dx. Aplicaremos mudança de variáveis, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer como antes, não. Por quê? Eu vou fazer o seguinte. Note que
Isso aqui, por relações trigonométricas, você consegue simplesmente escrever cosseno de x como sendo igual a 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2, pessoal. Aqui vem por trigonometria, você consegue fazer isso. Aqui é sobre 2. Eu abro parêntese, coloco x sobre 2 e aqui x sobre 2. Daí, quando eu olhar para a nossa integral, o que vai acontecer, pessoal? Daí, a integral de 1 sobre o cosseno de x dx, isso aqui será igual o inverso de tudo isso aqui, ou seja, será igual a integral de 1, o inverso que eu falo é o inverso multiplicativo, pessoal, não é a função inversa não, inverso multiplicativo, 1 sobre isso aqui, certo? 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2 sobre 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 2 dx. Agora, aqui sim é que eu vou fazer a mudança de variável. Então, eu vou chamar de u a expressão tangente de x sobre 2. Eu vou chamar de u. Quando eu faço isso, o que temos, pessoal? Então, quando eu faço isso, temos o seguinte. Quando eu olhar para du, o que vai acontecer com o nosso du? Então, o nosso du é eu derivar tangente de x sobre 2 em relação à variável x. Isso aqui é igual a simplesmente a 1 meio, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado. Tá feio, não é? Então, o nosso du é igual a 1 meio, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2 dx. É isso que vai acontecer. Então, assim, quando eu trago aqui para a nossa integral, então, quando eu olhar para a integral de 1 sobre cosseno de x dx, que é igual à integral de 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2 sobre 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 2 dx, o que será igual simplesmente à integral de tangente de x sobre 2 é igual a u. Então, o numerador fica 1 mais u ao quadrado. O denominador fica 1 menos u ao quadrado. O nosso dx será igual a du sobre 1 meio de 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. Então, o nosso dx será simplesmente 2 vezes a du. Deixa eu colocar o du no final, né? Para não ficar bagunçado. Então, vai ficar simplesmente 2 vezes. Então, vai ficar 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. Só que tangente de x sobre 2 é igual a u. Então, eu vou apagar essa expressão e colocar u ao quadrado. Apaguei e coloquei aqui u ao quadrado. Aqui no final, atribuo du. Posso dividir essa expressão com essa. E eu obtenho simplesmente que isso aqui é igual à integral de 2 vezes a integral de du sobre 1 menos u ao quadrado, que ainda é igual a 2 vezes a integral de 1 sobre 1 menos u mais 1 sobre u mais u. Quebrei a expressão 1 sobre 1 menos u ao quadrado nessas duas fraçõezinhas aqui, pessoal.
du. Ah, isso aqui ainda é igual 2 vezes a integral de du sobre 1 menos u, mais 2 vezes a integral de du sobre 1 mais u. Caímos em integrais imediatas. É claro, não imediata, mas com uma mudança de variável, pessoal. Certo? Não é imediata, não. Ela possui uma mudança de variável. Então, isso aqui é igual a 2 vezes o ln do módulo, que vai ficar menos, 2 vezes o ln do módulo de 1 menos u, mais 2 vezes o ln do módulo de 1 mais u, que ainda é igual a 2 vezes o ln do módulo de 1 mais u sobre 1 menos u. Ah, o nosso... Vou voltar para a variável x. O nosso u é igual a tangente de x sobre 2. Então, isso aqui é igual a 2 vezes o ln do módulo de 1 mais tangente de x sobre 2 sobre 1 menos tangente de x sobre 2. Faltou só uma coisa, só a constante, né, pessoal? Portanto, então vou reescrever aqui para colocar a constante. Portanto, a integral de 1 sobre o cosseno de x dx, isso aqui é igual a 2 vezes o ln do módulo de 1 mais tangente de x sobre 2 sobre 1 menos tangente de x sobre 2 mais k, onde esse nosso casinho é uma constante. Cadê, pessoal? Você pode depois fazer manipulações com a trigonometria da coisa e chegar em uma integral imediata. Vou deixar você fazer como exercício. Certo? Então, basicamente, eu consegui calcular essa integral da função 1 sobre o cosseno de x dx. E encontrei que é igual a 2 vezes o ln do módulo de 1 mais tangente de x sobre 2 sobre 1 menos tangente de x sobre 2 mais uma constantezinha k. Esse é o valor dessa integral.